Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição, por graça e misericórdia de Deus, nosso Pai, para realizarmos todas as tarefas de que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto e ainda mais por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados neste imenso educandário das almas que é o planeta Terra. Aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo, tendo como mestre e senhor Jesus de Nazaré, que veio à Terra nos ensinar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Gratidão a Deus e a Jesus por tudo isto. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão nos auxiliando em nossas escolhas. E eu não posso deixar de agradecer neste momento também, de uma forma especial, a você, irmão, a você, irmã de jornada, que sempre se faz presente aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu. E hoje aqui nos encontramos e abraçamos fraternalmente a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão 308. Questão de número 308, que se encontra na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando acerca da lembrança da existência corporal. Esta lembrança da existência corporal relativamente ao mundo espiritual. Quando retornarmos para o mundo espiritual, deixando esta escola que é o planeta Terra, será que nós lembraremos desta existência corporal? Será que lembraremos de tudo nos mínimos detalhes, ou seja, com minúcias? E Kardec, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, formulou este questionamento que aqui se encontra neste número 308 e foi formulado da seguinte maneira: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar?
Então já estudamos em encontros anteriores que Kardec questionou se nós lembraremos com minúcias, com detalhes, de toda a nossa existência corporal anterior, ou seja, a última que precedeu o nosso retorno para o mundo espiritual. E aqui ele questiona, vai mais além e questiona se lembraremos de tudo, ou seja, de todas as existências corporais, que hoje nós já sabemos, nós temos conhecimento através da doutrina espírita, que todas estas existências corporais, elas podem chegar aos milhões, ou seja, não só aos milhares, mas até aos milhões de existências corporais, conforme nos informam os espíritos amigos, os espíritos mais esclarecidos. Então aí Kardec quis saber, será que nós iremos lembrar quando retornarmos para o mundo espiritual? Iremos lembrar de todas as existências ou de tudo que nos aconteceu ou que tenha nos acontecido em todas as existências corporais? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Então, assim, eles começam a resposta assim de uma forma genérica, de uma forma geral, que o nosso passado se desenrola ou irá se desenrolar na vida espiritual em relação às nossas existências, como aquela visão de um viajante que num determinado ponto da estrada mais elevado, em especial sobre uma montanha, olha para trás e vê todo aquele espaço que ele já percorreu. Então eles começam a resposta neste sentido. E aí eles acrescentam, mas dissemos que ele se lembra, dissemos que ele se lembra ou se lembrará de forma relativa. Ele não se lembra ou não se lembrará de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Então aqui eles começam dizendo na resposta que o nosso passado se desenrolará diante de nós como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Todavia, no entanto, este desenrolar, ele não é absoluto, ele é relativo, porque nós nos lembraremos de maneira relativa ou relativamente, ou as necessidades ou a influência que nós tivermos sobre o nosso estado presente, ou seja, a nossa condição evolutiva. Então, quanto mais avançarmos, como já estudamos em encontros anteriores, quanto mais nos desmaterializarmos, mais condições nós teremos de acesso ao nosso passado. E menos necessidade nós teremos de acessar o nosso passado. Menos interesse nós teremos de acessar o nosso passado. E aí eles acrescentam, quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Há quanto tempo nós tivemos as nossas primeiras existências em uma roupagem humana? Não temos nem noção
quando isto aconteceu, há quantos milhares ou milhões, talvez até bilhões de anos. Então é por isso que eles emendando aqui a resposta dada a Kardec e a todos nós, eles dizem que quanto às primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Assim como nós não lembramos dos nossos primeiros passos, aquele período inicial da nossa vida aqui na Terra, quando ainda bem pequenininho, sendo amparado e cuidado pelos nossos pais, nós não lembramos, ou quando lembramos de alguma coisa assim, de uma forma bem vaga, são lances bem curtos da nossa existência, ali no início da nossa trajetória, mas já depois de alguns anos de existência nesta vida corporal. Então, assim, a existência, e não poderia ser diferente, a existência do espírito. Então, nos nossos primeiros passos aqui na vida, as nossas primeiras existências corporais, aquelas existências que são consideradas como sendo a infância do espírito, estão registrados, sim, sem sombra de dúvida, conforme estudamos em encontros anteriores, tudo está registrado, tudo está guardado, mas só que, conforme eles dizem, se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Estão guardadas todas as informações nas dobras do nosso passado. Mas qual a necessidade de lembrarmos ou relembrarmos dos nossos atos lá no início da nossa trajetória, quando ainda estávamos na condição de infância espiritual? Então, assim, nós fechamos este parêntese com esta citação ou esta referência à questão 308 de O Livro dos Espíritos, para, na sequência, nós ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 7. Sim, volume de número 7. Iniciamos no nosso último encontro os estudos complementares de O Livro dos Espíritos, com este volume número 7, ou seja, o 7º volume da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, no seu capítulo 2, em que nós encontramos os comentários de Miramês acerca desta questão 308. Então, Miramês, nos esclarecendo um tanto mais acerca deste assunto, nos diz da seguinte maneira: ao deixar a veste de carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado, ou por vezes de outras reencarnações. Porém, não são todos os espíritos que podem recordar. Isto acontece somente quando tem utilidade para o seu esclarecimento espiritual. Então, conforme já estudamos em encontros anteriores e vimos isto assim de uma forma muito clara, que não iremos recordar o nosso passado ou adentrar nestes porões do nosso passado ou no celeiro do nosso passado por mera curiosidade. Mas nós teremos acesso a estas informações quando estas informações forem necessárias e tiverem realmente utilidade, forem úteis
para o nosso esclarecimento espiritual. Então é por isto que Miramês nos lembra que não são todos os espíritos, neste caso aqui, todos nós um dia teremos mais ou menos acesso às informações, e isto, conforme ele diz, isto acontecerá somente quando for útil para o nosso esclarecimento espiritual. Não abriremos esta porta do nosso passado por mera curiosidade, como se aqui no corpo físico, quando você tem aquela curiosidade de ver o que tem guardado em um determinado ambiente que você nunca adentrou, e você encontra uma porta que dá acesso para um porão, por exemplo, e você tendo condições, tendo a chave, ou se não estiver trancada a porta, você vai lá e abre e visualiza o que tem lá dentro. Não é assim que funciona com o nosso passado. Nós abriremos esta porta e teremos acesso a pelo menos alguns lances do nosso passado, apenas quando isto for útil para o nosso esclarecimento. É da lei natural, é da vontade de Deus, faz parte da sabedoria de Deus. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, são assistidas por benfeitores espirituais com capacidade assegurada no amor, para saberem do que precisa o desencarnante ou o reencarnante e quais as experiências que deve ter como lições proveitosas para a sua paz. Então aqui Miramês nos lembra algo muito importante acerca da reencarnação, bem como da desencarnação, que elas todas são assistidas por benfeitores espirituais. Não reencarnamos e desencarnamos ao nosso bel prazer ou sem nenhuma assistência. Conforme também nos esclarece o espírito André Luiz, na coletânea A Vida no Mundo Espiritual, que não existe uma reencarnação bem como uma desencarnação igual a outra. Cada uma guarda particularidades em relação à outra. Podem até serem parecidas, mas iguais, jamais. Porque nenhum espírito é igual ao outro. E em sendo individualidade e mantendo esta desigualdade, cada reencarnação e cada desencarnação, ela é individual, tem a sua ou as suas particularidades. É exatamente isto que Miramês também nos informa aqui. Sendo que o espírito evoluído, como já dissemos em outros momentos, diz Miramês, aciona a sua vontade quando necessário e vai ao passado quando lhe for útil, e recorda vida e vidas, no afã de buscar o que deve ser feito no porvir. Então o espírito evoluído, o espírito já educado, ele tem esta liberdade de ação, porque ele é responsável. Ele não irá agir com irresponsabilidade, como boa parte de nós, que ainda buscamos, gritamos, almejamos e por vezes falamos coisas que não devemos falar acerca de responsabilidade, ou melhor, de liberdade, mas não queremos a responsabilidade, que sempre vem junta, estão juntas, ambas juntas, liberdade e responsabilidade. Nós queremos liberdade de ação, mas não queremos arcar com as consequências, ou seja, com a responsabilidade pelas nossas atitudes. Espírito evoluído é diferente.
conforme aqui nos informa também Miramês, o espírito evoluído, o espírito esclarecido, no amor e pelo amor de Jesus, o amor de Deus, não age dessa forma. Ele terá a liberdade de adentrar os porões do seu passado, não terá uma vigilância em relação às atitudes dele, porque em relação a outros espíritos, vigiando-o em relação às suas atitudes, porque ele já é responsável. Ele age com responsabilidade e irá adentrar o seu passado quando isto for útil para o seu esclarecimento no presente. Ele não irá buscar, ele não irá vasculhar o seu passado simplesmente por curiosidade. A reencarnação é uma lei natural, não é sobrenatural, porque não existe o sobrenatural. Então a reencarnação é uma lei natural em todos os mundos habitados, como sendo trocas de ambientes no sentido de o espírito renovar-se, aceitando e vivendo os preceitos de Jesus. Então a reencarnação é uma lei natural e ela funciona e ela está presente e estará presente em todos os mundos habitados, onde tiver a necessidade ainda das reencarnações. Mesmo aqueles que precisam recordar o passado, não o fazem de maneira absoluta. Para exemplo, vamos lembrar um ditado popular: para quem sabe ler, um pingo é letra. Para que um espírito evoluído vai gastar tempo em se lembrar de todas as particularidades de vidas passadas? Então, para quem sabe ler, realmente um pingo é letra. Então, para um espírito evoluído, ele não irá desperdiçar tempo e energia vasculhando o seu passado sem necessidade para isto. Ele irá aproveitar o seu tempo direcionando todos os seus esforços no presente, não com essa dependência em relação ao passado, preparando um futuro melhor. Somente os principais fatos lhe interessam. Então, para o espírito esclarecido, para o espírito evoluído, ele já tem essa consciência que apenas os principais fatos lhe interessam. Não todos os episódios do seu passado. Então, assim, Miramês vai nos esclarecendo e segue adiante, onde ele diz que há muitas e muitas existências que deve elidir por não haver necessidade de tais lembranças. Esqueçamos, porque neste caso não teremos coisas boas em muitas e muitas existências para recordarmos. E ele deixa que elas se percam nas noites do esquecimento, como relata o Livro dos Espíritos. Então aqui Miramês lembra o final da resposta de O Livro dos Espíritos, da questão 308, que estamos estudando, das primeiras reencarnações lá na infância espiritual, que os atos, ou seja, as nossas atitudes, se perdem, estão registradas, mas se perdem nas dobras do tempo, no esquecimento. E aí ele acrescenta na sequência que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma universidade no presente. Então, o Evangelho de Jesus não é uma universidade no passado. É uma universidade sempre no presente. Conhecendo o Evangelho e praticando as suas lições de luz, pouco vale a recordação do passado. Então aqui ele nos lembra
que em se praticando o Evangelho de Jesus, nas nossas atitudes do nosso cotidiano, pouco vale ou de nada irá valer nós recordarmos o nosso passado. Como já vimos em encontros anteriores, em muitas situações, recordar o passado irá nos atrapalhar, porque nos trará desequilíbrio. Então é preciso, neste caso, conhecermos o Evangelho de Jesus e praticá-lo nas nossas menores atitudes do dia a dia, porque isso vale muito mais do que recordar o passado. Interessa, diz Miramês, o que é mais importante para todos nós é andarmos para frente. Conforme nos diz Emmanuel, para frente e para o alto, sob a inspiração de Jesus. Lembra Miramês que existe nos conceitos de Jesus uma fonte eterna que cura todos os males, que ensina todas as ciências. E estes conceitos ou esta fonte eterna chama-se amor. Então existe nos conceitos de Jesus uma fonte eterna que cura todos os males, que ensina todas as ciências. Então estes conceitos, esta fonte eterna que cura todos os males, que ensina todas as ciências, chama-se amor. E tudo isto foi exemplificado por Jesus. Sendo assim, diz Miramês, sendo assim, procuremos pensar no amor e descobrir aquele que o Cristo ensinou e viveu. Então pensemos no amor e procuremos descobrir e praticar na nossa vida aquele amor que Jesus ensinou, que Jesus vivenciou quando esteve conosco aqui na terra e que os seus primeiros seguidores registraram nas suas biografias ou nos seus evangelhos, quando relataram o seu comportamento. Nele e por ele, os dons desabrocharão como flor de luz, a nos mostrar todos os caminhos para a felicidade. A doutrina espírita vem fazer a criatura humana se lembrar da necessidade de descobrir a si mesma e procurar viver na cidade do coração. Então a doutrina espírita veio para nos auxiliar nesta busca pelo nosso conhecimento, ou pelo conhecimento de nós mesmos, conforme aquela frase antiga atribuída a um determinado filósofo sobre a necessidade de nos conhecermos. Conheça-te a ti mesmo. Porque se nós não nos conhecermos, não será possível realizarmos os processos de transformação. Então é para isto e por isto que precisamos nos conhecer, para enxergarmos as paixões que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória e direcionarmos todo o nosso esforço em combatê-las. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra sobre esta necessidade de procurarmos vivenciar os ensinamentos de Jesus e vivermos estes ensinamentos na cidade do coração. E ainda ele diz que o que devemos fazer é não nos perturbarmos no momento de deixar as vestes carnais, porque é realmente uma troca de vestes, qual se faz quando encarnado com as vestes de tecido. Mas, verdadeiramente, somente o amor pode nos dar segurança nos momentos de trocar estas vestes pelas vestes espirituais. Então aqui Miramês nos lembra de algo muito importante para o nosso preparo, para o momento da desencarnação. Para desencarnarmos bem,
É preciso que tenhamos conhecimento para que mudemos de roupa sem perturbação ou com o mínimo de perturbação. Porque, conforme ele diz aqui, o que nós precisamos buscar é não nos perturbarmos no momento que deixarmos ou que tivermos que deixar esta veste física aqui e retornarmos para casa. Porque muitos de nós, por falta de conhecimento, ficamos ou permanecemos em perturbação por meses, anos e até mesmo por séculos, por falta de conhecimento ou devido à nossa ignorância. Então é por isto que precisamos, e é exatamente por isto que Jesus nos ensina, e a doutrina espírita vem ampliar estes esclarecimentos acerca desta necessidade do conhecimento da verdade, do desapego às coisas materiais. Entreguemos a Deus o que deve vir em nosso socorro. Ele sabe se precisamos de recordações do passado e como nos entregá-las com docilidade, como lições de luz para os nossos caminhos de trevas. Então Deus sabe das nossas necessidades verdadeiras e, acima de tudo, Ele nos entrega estes pacotes de recordações com docilidade quando isto for útil para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso despertar espiritual. Sendo assim, forçar a natureza que desconhecemos é impulso da ignorância. Então, querer arrombar a porta destes porões do passado, conforme aqui nos diz Miramês, é forçar a natureza que desconhecemos. É pura ignorância. Devemos postergar tais atitudes, favorecendo assim as mãos divinas para nos guiar com segurança. Confiemos nas mãos de Deus, confiemos em Jesus, na condição de guia e modelo para todos nós. E por último, Miramês nos lembra que a curiosidade de recordações pode nos vedar a esperança do porvir. Deixemos nascer o Cristo em nós pelo amor, que veremos que seremos salvos de todas as investidas nos desertos da vida. Então deixemos nascer Jesus no nosso coração, através dos caminhos que Ele nos ensina, os caminhos do amor, que assim seremos salvos de todas as investidas nos desertos da vida. A curiosidade acerca das recordações do passado pode atrapalhar, e atrapalha e muito, a nossa caminhada. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença e participação mais uma vez. Até breve, em nome do Cristo.